Sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje vamos conversar sobre equilíbrio e volumetria de complexação. Essa aula foi elaborada em colaboração com a professora Raquel Andrade Dona Gema, do Departamento de Química Analítica da UF. Calcular as concentrações molares dos íons metálicos não complexados nas soluções aquosas apresentadas pelas misturas abaixo. O volume total da mistura é 1 litro, contendo, letra A então, 0,01 mols de HNO3 e 2 mols de amônia. Foi dada aqui a constante de formação do complexo beta-2, 1,7 vezes 10 a sétima. Nossa, Léo, como é que nós vamos começar esse exercício? O que foi dado? AgNO3 é um sal solúvel em água que vai me gerar o cátion, Ag+, prata, e o ânion, NO3-. E essa solução ela foi misturada com uma de amônia, NH3. O que vai acontecer quando nós misturamos essas duas soluções? Cátion prata e amônia, eles vão interagir formando um composto de coordenação, um íon complexo, cuja sua constante de formação ela é beta-2 igual a 1,7 vezes 10 a sétima. Daí uma pergunta importante agora. Léo, como é que eu vou saber a fórmula de cátion prata interagindo com o NH3? Perceba só aqui uma coisa. O cátion prata, ele vai interagir com uma molécula, nesse caso é o NH3, a gente sempre vai chamar essa molécula que o cátion interage de ligante. Então, o ligante aqui é o NH3. E a dúvida é, quantos ligantes NH3 vão interagir com o cátion prata? A dica aqui é olhar para o beta, a constante de formação. Aqui não foi dada o beta-2. Se aqui foi dado o beta-2, significa que 2 NH3 é que vão interagir com o cátion prata. Ah, Léo, como assim? Veja só então. Você pega o cátion prata, você vai colocar na fórmula o ligante, o NH3. Perceba aqui, como foi dado o beta-2, eu tenho que ter duas amônias, 2 NH3, eu então coloco entre parênteses a fórmula do ligante e boto aqui o númerozinho 2. E você ainda tem que saber dar a carga desse íon complexo. Como é que eu vou dar a carga desse íon? É só a gente somar as cargas das espécies. Primeiramente, a carga dos íons complexos ela vem entre colchetes. Então, eu já botei colchetes aqui. Qual é a carga da prata? Mais 1. Qual é a carga do NH3? O NH3 é uma molécula neutra, é 0. Quando você soma mais 1 com 0, a carga do composto deu mais 1. Por isso que eu coloquei um maisinho aqui do lado de fora. Sabendo a fórmula do complexo, a gente vai ter que ter habilidade para escrever a sua equação de formação, o seu equilíbrio químico, que nada mais é do que o cátion mais o ligante formando o complexo. E essa equação tem que estar equilibrada. Uma prata desse lado, uma prata. Se você aqui tem 2 NH3, tem que botar o númerozinho 2 aqui, para você também ter 2 NH3. E essa é a equação do equilíbrio. Ah, Léo, por que aqui você botou a seta diferente? Isso aqui vocês podem botar a seta igual, a seta para um lado e para o outro. Isso aqui chama a atenção que, como a constante de formação, que não deixa de ser uma constante de equilíbrio, ela é muito grande, 1,7 vezes 10 a sétima. Isso aqui está na casa do 1.000.000. É muito alta essa constante de formação. Logo, a concentração de produto vai ser muito, muito, muito maior que as concentrações dos reagentes. Ah, Léo, como é que agora a gente vai descobrir a concentração do íon metálico aqui no caso da prata? A gente vai ter que agora montar a tabelinha. Quanto que eu tenho de cada espécie no início, quanto que vai reagir e quanto que eu vou ter no equilíbrio? Quanto é que eu tenho de prata no início, pessoal? Veja só, foi dado aqui 0,01, tá?
Então, 001 de prata, 2 mols de NH3 e de produto você não tem nada no início, afinal a reação ainda não começou. Como que vai ser agora a reação? Novamente, esses complexos eles têm uma estabilidade muito grande. Eles vão ser formados o máximo que puderem. Então, quanto que vai reagir da prata? Praticamente tudo, 001. Quanto que vai reagir da amônia? Olha, você aqui tem que ver a proporção da reação. Ela não é 1 mol de prata para 2 mols de amônia para 1 mol desse complexo? Se reagir o 001 de prata, que é praticamente tudo que eu tinha, né? Vai reagir quanto de amônia? É o dobro, tá vendo? Por isso que eu botei aqui 002. E quanto que eu formo de produto? 0,01. E no equilíbrio, quanto é que nós vamos ter? Ó, você aqui pode colocar 001 menos 001 dá 0. Mas aqui, pessoal, você vai ter uma concentração de cátion prata que é praticamente 0. A constante de formação é tão alta que quando você arredonda dá 0 aqui. Mas é uma concentração muito aqui baixa. A gente aqui bota que é praticamente 0. Quanto que vamos ter de amônia? Ó, 2 menos 0,02, você aqui vai ter praticamente 1,98. E quanto que vai ter do produto final? 0, formei 0,01, eu vou ter praticamente 0,01. Lembrando que muito pouquinho dessa reação que vai voltar. A constante de equilíbrio é muito alta. E como é que é a fórmula de uma constante de equilíbrio? Ela é a concentração de produto sobre concentração de reagente elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Vamos então aplicar agora para essa equação. Fica aqui o K de formação é o produto elevado a 1, né? Sobre o cátion prata elevado a 1 vezes a molécula de NH3 elevado ao quadrado, porque tem um 2zinho ali. Substituindo agora os valores, né? Mas aí você vai perguntar, Léo, uma dúvida. Ele quer que calcule a concentração do íon metálico, que aqui no caso é o cátion prata. Você já não botou que vale praticamente 0? Olha, praticamente 0 não é resposta. A gente tem que achar o valor certinho. Se eu quero achar a concentração do cátion metálico, eu vou chamar aqui de X, que eu vou te provar que é um número muito próximo de 0. Mas eu vou botar X, que essa é a pergunta do problema. Agora a gente pode substituir os valores. Então, constante vale 1,7 vezes 10 a sétima é igual a 0,01 sobre X, a concentração do cátion, vezes 1,98 ao quadrado. Aqui você passa o X para um lado, 1,7 vezes 10 a sétima para o outro. Fazendo essa parte matemática, você vai ficar com 0,01 sobre 6,67 vezes 10 a sétima. A concentração do cátion metálico aqui, então, deu 1,5 vezes 10 a menos 10. Olha como é pequenina a concentração do cátion metálico. E ela realmente tende a 0. Essa é a resposta. Letra B. Agora estamos misturando 0,05 mols de CONO3,3 e 1,3 mols de amônia. Ele deu aqui a constante, ó, beta 6, deu aqui o valor. Vamos lá, CONO3,3 vai me gerar qual cátion metálico aqui? O NO3 tem NOx menos 1, se eu aqui tenho 3, o NOx do cobalto então vai ser mais 3. Se você tem dúvida de NOx, escreve aí que eu boto o link da aula de NOx para vocês relembrarem essa parte. E aí, você gerou o cátion metálico, ele vai interagir com qual outra molécula? Com qual ligante? Aqui foi dado de novo o NH3 amônia. Eles vão, então, formar um íon complexo. Qual vai ser o íon complexo agora formado pelo cobalto e pela amônia? Assim, de cara, a gente não tem como falar. O que vai te dar a dica aqui? É a constante de formação. Aqui não é beta 6. Se aqui tem 6, é porque você teve aqui a entrada de 6 moléculas de amônia. Logo, o composto aqui vai ser o cobalto, CO. Veja que a dica, beta 6, eu botei o NH3, sempre entre parênteses o ligante. Olha o número 6 aqui. Por que eu botei 6 aqui, pessoal? Porque foi dada a constante beta 6. Essa é a dica para você saber o número de ligantes que interage com o cátion metálico. E também tem que dar a carga agora. A carga do cobalto é mais 3, a amônia é neutra, mais 3 mais 0, a carga deu mais 3. Vamos então escrever a equação. Ela vai ser cobalto mais 3 mais amônia, dando
esse íon complexo que nós formamos. Perceba que aqui tem um cobalto, ok, e 6 moléculas de NH3. Por isso, entre esse 6 aqui. Vamos agora responder a pergunta dele, calcular a concentração do CO mais 3. Para isso, vamos colocar a tabela. Quanto nós temos do cátion metálico, da amônia e do produto no início? No início foi dado aqui 0,05 mols, 1,30 e 0, que não tem nada de produto. Quanto que vai reagir? Sempre vai formar o máximo possível. Olha essa constante de formação, 1,6 vezes 10 elevado a 35. Isso daqui é muito, muito, muito alto, pessoal. Então, praticamente, todo cobalto vai reagir 0,05. Lembrando que aqui a proporção é 1 para 6 para 1. Então, por que eu botei aqui 0,30? É porque a proporção aqui é 1 para 6. Então, a quantidade de amônia que reage é 6 vezes a quantidade de cobalto. Está vendo aqui? 0,05 vezes 6 dá 0,30. E aqui é 1 para 1, né? No produto formou 0,05. E quanto que nós vamos ter aqui no equilíbrio? De cobalto você vai ter praticamente 0. De amônia você tinha 1,30, reagiu 0,30, você vai ter praticamente 1. E do produto final você vai ter praticamente 0,05. Continuando o problema, vamos agora pelo beta-6, que é a constante de formação, é uma constante de equilíbrio da reação. Aqui vai ser concentração de produto sobre concentração de reagente elevados aos seus coeficientes estequiométricos. No caso, é a concentração do produto sobre concentração do cátion metálico, cobalto mais 3 vezes a do NH3, a sexta. Tá vendo aqui? Porque tem esse número 6. E para a gente descobrir a concentração do cátion metálico, eu chamei de X. Tá vendo aqui? Eu botei que era aproximadamente 0, é um número muito pequeno. Vamos chamar de X, já que o problema pede para calcular essa parte. Bem, 1,6 vezes 10 a 35, que é o valor da constante de formação, o beta-6, né? Aqui KF e assim, beta-6 é a mesma coisa, tá? KF é constante de formação. Pode ser beta, beta-2, beta-3, qualquer beta aqui com número é constante de formação, que é a constante de equilíbrio. Então, aqui vai ser igual a concentração do produto sobre a concentração do cátion metálico vezes a concentração da amônia elevado à sexta. Resolvendo aqui a parte matemática, você vai obter, então, uma concentração de cátion metálico de 3,1 vezes 10 elevado a menos 37. Olha como isso aqui realmente tende a zero. Letra C. Veja que agora nós temos 0,01 mol de ZnNO3,2 e 1 mol de etileno de amina. Veja que aqui foi dado a abreviatura da etileno de amina, que é N. E foi dada aqui a sua constante de formação beta-2. Como é que nós começamos esse problema? Vamos ver quais são as espécies que estão interagindo. Do ZnNO3,2, você vai tirar o cátion metálico, zinco tem NOx mais 2, e o NO3 é só um contraíon, aqui no caso com NOx menos 1. E eles estão interagindo com quem? Com a etileno de amina. Mas, poxa, botar esse nome na fórmula ou botar essa fórmula aqui, para eu escrever o complexo vai ficar complicado. A gente usa a abreviatura de etileno de amina, é N. Então, nós vamos interagir agora o zinco com o N. Como é que vai ficar, pessoal? Tem que olhar para a constante de formação. Aqui foi dado beta-2. Então, quantos ligantes etileno de amina interagem com zinco? 2, porque foi dado beta-2. Então, como é que fica a fórmula? Zn, abre parênteses para escrever o ligante aqui, e eu botei o número 2 porque é a constante que foi dada. Bote colchetes, e qual é a carga do complexo? O zinco tem carga mais 2, o EN, etileno de amina, tem carga 0. Então, mais 2 mais 0 dá mais 2. Podemos agora escrever a equação química. Zn mais o etileno de amina dando o complexo. Veja que tem 2 etileno de amina aqui no produto, por isso que eu botei esse 2 aqui. Vamos agora montar a tabela. Nós temos zinco mais 2, é N, e o produto. Quanto que nós temos no início, pessoal? 0,01 de zinco, 1 de EN e 0 de produto. Quanto que vai reagir? Novamente, veja a constante de formação altíssima. Praticamente vai ser formado todo o produto que for possível. Aqui a reação vai ser 0,01 de zinco, 0,02 de EN. Novamente, você aqui tem que olhar a proporção da reação. É 1 mol de
zinco para 2 de EN. Então, aqui a quantidade de EN vai ser o dobro da de zinco. E aqui você voltou a ter 1 no coeficiente estequiométrico, você forma 0,01 aqui do complexo. Quanto vamos ter no equilíbrio? De zinco praticamente 0, de etileno de amina praticamente 0,98 e do produto 0,01. Temos que lembrar agora a fórmula da constante de equilíbrio, concentração de produto sobre concentração de reagente elevado aos coeficientes estequiométricos. Aqui vai dar concentração do produto sobre concentração do cátion zinco vezes concentração do ligante ao quadrado. Eu quero descobrir a concentração do íon metálico, que é o cátion zinco. Logo, vou chamar aqui de X, percebeu? Que é um número muito pequeno. Vamos substituir, então. Você vai fazer essa parte matemática e vai acabar, então, encontrando uma concentração de 4,5 vezes 10 a menos 13 mol por litro para o cátion zinco. Letra D agora. 0,05 mols de CaCl2 e 1,05 mols de EDTA. Foi dado beta aqui, a constante de formação. Novamente, vamos lá ver as espécies que estão interagindo. O CaCl2 vai gerar o cátion cálcio, mais um contraíon aqui. E você agora tem o EDTA. Pessoal, EDTA é um ligante muito comum. Já vai se acostumando com a amônia e com o EDTA, são muito comuns mesmo. O EDTA, pessoal, que vai ser o ligante que vai interagir com o cátion cálcio, olha só a fórmula dele. Fica inviável você escrever isso numa fórmula química, né? Tem muitos átomos aqui. E como é que a gente faz para denominá-lo? A gente pode chamar, por exemplo, de Y. Só que o EDTA ele tem a tendência de perder esses átomos de hidrogênio. E aí ele fica com carga -4. Já vai escutando isso, porque quando tiver EDTA, é assim que você tem que fazer. Esse foi o padrão da professora nos slides. Agora a gente vai ter que fazer a interação do cálcio mais 2 com Y menos 4. Veja só como é que vai ficar, então. Se você tem a constante de formação Sol beta, veja que não tem número nenhum aqui. Então, você sabe que o cátion cálcio ele vai interagir com quantos ligantes aqui, Y? Somente com 1, tá vendo? Porque foi dada a constante beta. Quando não escreve nada, é o número 1 aqui. Então, coloca entre colchetes, né? Porque aqui só tem um Y. CAY, qual vai ser a carga aqui? Ca mais 2, Y menos 4, a carga fica menos 2, então. Vamos escrever a sua equação de formação. Ca mais 2 mais Y menos 4, dando CaY menos 2, que aqui fica a carga. Para a gente continuar, vamos para a tabela. Coloquei as espécies da reação química, início, reação e equilíbrio. Quanto é que nós temos de cálcio? 0,05. Do EDTA, 1,05 e de produto 0. Quanto vai reagir? Veja a constante de formação altíssima. Aqui praticamente tudo, 0,05. De EDTA, veja agora que a reação é 1 para 1 para 1. Então aqui é 0,05, 0,05 e produto também é formado 0,05. E quanto vamos ter no equilíbrio? De cálcio, praticamente 0. Do EDTA, praticamente 1 aqui, que você fez a redução. E de produto foi formado 0,05. Lembrando agora da fórmula da constante de equilíbrio. Concentração de produto sobre reagente elevado aos coeficientes estequiométricos. Aqui fica a concentração de produto sobre concentração do cátion metálico, que é cálcio, vezes concentração do EDTA, todos elevados a 1. Novamente, se você quer descobrir a concentração do íon metálico aqui, do cátion metálico, vamos, em vez de colocar aproximadamente 0, chame de X aqui. Substituindo valores, a constante de formação, as concentrações, você vai encontrar um valor da concentração de cátion metálico de 1 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Se você gostou do vídeo, se inscreva, nos ajude a divulgá-lo e até um próximo encontro!